Olá, boa noite. Vaticano confirma. Hospitalização de Francisco provoca aumento do número de correspondências. Nova estação promete temperaturas mais amenas. Equinócio marca início do outono nesta quinta-feira. Diocese Paulista reúne diáconos para a celebração do jubileu. Começa na Canção Nova mais uma edição do acampamento de cura e libertação. E em Brasília, a expectativa para o jogo Brasil e Colômbia pelas eliminatórias da Copa. O Canção Nova Notícias começou. O último comunicado do Vaticano aponta que o Papa Francisco continua apresentando melhoras em seu tratamento. Desde sua internação em 14 de fevereiro, o volume de cartas enviadas aos Correios cresceu significativamente. Nossa equipe em Roma traz os detalhes. A sala de imprensa do Vaticano informou que as infecções pulmonares sofridas pelo Papa Francisco ainda não foram eliminadas, mas estão sob controle e os exames apontam valores normais nas análises clínicas. O dia do Papa foi de terapias, orações e momentos de trabalho. O próximo boletim médico não deverá ser divulgado antes da próxima semana. A imprensa vaticana voltará a dar informações gerais na sexta e na segunda-feira. Quanto aos ritos da Semana Santa, nenhuma decisão foi tomada até o momento. Desde que foi internado, o Serviço Postal de Roma registrou um aumento no número de cartas para o pontífice. São 150 quilos a mais por dia. Em questo periodo dove il Papa è ricoverato presso il Gemelli. Agora mesmo, com o Papa hospitalizado em Gemelli, registramos um aumento significativo na correspondência. Dezenas e dezenas de cartas para o Santo Padre chegam todos os dias. O Policlínico envia uma van todos os dias para coletar correspondências para o Vaticano e principalmente as endereçadas ao próprio pontífice. As entregas passam por verificações de segurança e depois seguem para o destinatário. Este centro de distribuição fica na área norte da capital italiana e cobre também a região do Hospital Gemelli. Aqui as cartas são separadas e classificadas. Elas vêm destinadas a Francisco, em vários formatos e cores, escritas sejam por crianças ou adultos. Uma demonstração de proximidade e afeto neste tempo de enfermidade que o pontífice vive. Le lettere sono di varie dimensioni. Andrea diz que as cartas têm tamanhos diferentes e que há de tudo. E as correspondências chamam a atenção de quem trabalha no local. Diciamo in questi giorni quello. O que mais impressionou o gerente de distribuição são as cartas enviadas ao Papa Francisco por crianças, com envelopes coloridos, com muitos desenhos, para fazer Francisco sentir sua proximidade. Santo Padre in questo momento. Que bom que o Papa está melhorando, né? Olha, uma diocese do interior paulista reuniu em sua catedral centenas de diáconos para participar de uma peregrinação jubilar. A iniciativa, já prevista no calendário do Ano Santo, incluiu uma celebração dedicada a estes servidores da igreja. No dia dedicado ao patrono universal da Igreja, servidores por excelência vivenciaram uma experiência jubilar. Nós, como diáconos, somos os representantes do Cristo servo na Igreja. Nada melhor do que São José para nos inspirar um modelo de servo, de silêncio, de obediência, de confiança a Deus. A Igreja Particular de São José dos Campos pediu licença à Quaresma para render um grande louvor ao Senhor pelos diáconos. Homens escolhidos que vieram à Catedral São Dimas como peregrinos de esperança, ao lado de amigos e familiares. Primeiramente, quando a gente vai para ser ordenado diácono, se a esposa e os filhos não autorizarem, a gente não pode ser. Então, por isso eles têm uma participação muito importante, porque não é só a missão da pessoa do diácono, mas é a missão da família também. Já o diácono Mateus Viana tem colocado em prática o ser presença amiga na vida do povo. Ele foi ordenado diácono há 20 dias.
No fim do ano, será um dos novos padres diocesanos. Ser ordenado é realmente um momento de graça assim, para nós. E entender que também, assim como o nosso lema que fomos ordenados, junto com o jubileu, então entender também que a graça de Deus e a esperança que é o próprio Cristo não decepciona e nos dá força para continuar a missão. Se o ano jubilar é conhecido por ser um tempo de festa, outro importante aspecto também merece comemoração. Há 60 anos, o diaconato permanente era restaurado pelo Concílio Vaticano II. Então, só tenho que agradecer a Deus essa graça de nós podermos contar aqui na nossa diocese com mais de 150 diáconos permanentes ordenados. É uma garantia de serviço eclesial na área da liturgia, na área dos sacramentos, na área da formação, na área da assistência social, na área da administração, nos institutos e comunidades de nossa diocese. Nossa vida é feita de passos que nos levam adiante, mesmo quando o terreno é incerto ou desafiador. Quando paramos, congelamos não só o corpo, mas também a alma, as possibilidades e o crescimento. O Papa Francisco nos lembra que ficar parado é perder o dinamismo da existência. É renunciar ao fluxo contínuo de transformação que a vida nos oferece. O verdadeiro sentido está em caminhar, aprender, cair e levantar. Vejam só, nós estamos com 60% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de março. Evangelize com a Canção Nova, doe pelo Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com e obrigado por sua fidelidade. Olha, após meses de atraso, a Comissão Mista do Orçamento do Congresso Nacional aprovou nesta quinta-feira a Lei Orçamentária Anual de 2025. O relatório final prevê a destinação de 11 bilhões e meio de reais em emendas de comissão. Vamos então a Brasília, ao vivo, com a repórter Aline Campelo, que traz os detalhes para nós. Boa noite, Aline. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos. O texto foi aprovado depois de quase 7 meses. Os atrasos ocorreram devido a uma disputa jurídica pelas regras de transparência de emendas. Por isso, o governo federal teve restrições orçamentárias e uma liberação mínima de recursos para custear a máquina pública. 25 destaques foram rejeitados, mas o relator, o senador Ângelo Coronel, acatou algumas mudanças propostas pelos congressistas. As partidárias PL e MDB presidem colegiados com mais verba. No relatório validado pela comissão, mais de 50 bilhões de reais devem ser utilizados para pagamento de emendas parlamentares. A maior parte é destinada às emendas com execução obrigatória pelo governo. O parecer do senador não inclui recursos para bancar o programa PED-6, que tem um custo estimado de 13 bilhões de reais para este ano. Nós vamos voltar à capital federal porque a seleção brasileira de futebol enfrenta a Colômbia no estádio Mané Garrincha, em Brasília, nesta noite. A repórter Aline Campelo está acompanhando a movimentação. Muita gente chegando por aí, Aline. Oi, Reinaldo, exatamente, muita gente chegando por aqui. São aguardadas 70 mil pessoas para a partida de hoje. O jogo contra a Colômbia, válido pela 13ª rodada das eliminatórias da Copa de 2026, vai começar às 9h45 pelo horário de Brasília. A seleção entra em campo sem Ederson, Danilo e Neymar, que estão lesionados. É a estreia da equipe de Dorival Júnior em 2025, em busca de melhores resultados e desempenho na competição. O Brasil vem de empate contra a Venezuela e Uruguai e atualmente o 5º lugar nas eliminatórias, com 18 pontos e aproveitamento de 50%. Com a vitória de hoje, a seleção pode ultrapassar a Colômbia, que está na quarta posição com 19 pontos. Já a Colômbia busca a recuperação depois de 2 derrotas
contra Uruguai e Equador. A partida será transmitida em canal aberto, mas em Ceilândia, uma das cidades mais populosas do Distrito Federal, terá transmissão para os torcedores brasilienses na Praça da Bíblia. Vamos torcer então pela nossa seleção. Agora você acompanha uma entrevista com a mãe do jogador Danilo Luiz, cortado por contusão e atua no Flamengo. Ela fundou um importante projeto social e esteve conosco no prédio da Canção Nova. Acompanhe. Nesse clima de jogo do Brasil, nós conhecemos histórias que vão além do campo, como a do jogador Danilo Luiz, que atua no Flamengo e é o atual capitão da seleção brasileira. Acreditando no poder do esporte e da educação para transformar vidas, fundou o projeto Futuro Redondo para a Vida, que atende meninos e meninas há 8 anos em Minas Gerais. E para saber mais sobre esse trabalho, eu converso agora com a mãe do Danilo, que é voluntária no projeto e veio conhecer as instalações da TV Canção Nova aqui em Brasília. Explica para a gente um pouco, por favor, sobre o que é esse projeto. Já existia um trabalho de 2 professores que faziam um trabalho voluntário lá, sem compromisso, e aí o Danilo foi agregando as coisas que ele não pôde ter na infância. Um tratamento dentário, psicólogo que hoje é fundamental na vida das crianças para que sejam formados bons cidadãos. Uma aula de reforço também, que se você não pudesse pagar, você não teria. E hoje ele trouxe isso tudo para dentro do Futuro Redondo. E por falar em formação de futuros cidadãos, de bons futuros cidadãos, qual a importância do esporte para essa formação? Você pode usar o esporte, mas ser um bom médico. Você pode usar o esporte, ser um bom veterinário, um bom pedreiro, qualquer profissão que você queira ter. A gente procura trazer as crianças para o futebol, mas colocar outros princípios na vida dessas crianças e das famílias, não só das crianças, porque a gente também trabalha um pouco com a família. E hoje nós estamos aqui em Brasília com o intuito de buscar mais ajuda através dos deputados, senadores e empresas também que queiram ajudar o projeto Futuro Redondo para poder aumentar mais o número de crianças, número de famílias. Parabéns pelo projeto, parabéns pelo trabalho de vocês. De Brasília, Gabriela Matos para o Canção Nova Notícias. Ficamos por aqui então. Volto com você, Reinaldo, no estúdio em Cachoeira Paulista. Muito obrigado, boa noite para você. Bom descanso, Aline. Que bom saber desse projeto que está acontecendo em Brasília, né? Olha, o outono acaba de começar marcando a transição do calor intenso do verão para temperaturas mais amenas e despertando em muitos a sensação de novos ciclos e oportunidades que se desenham com a mudança da estação. E neste 20 de março, nós estamos celebrando o equilíbrio perfeito da natureza, quando luz e sombra se encontram, nos convidando a refletir sobre harmonia e renovação em nossas próprias vidas. Às 6h01 da manhã, no horário de Brasília, o outono começou. Este ciclo é marcado pela transição do período chuvoso. A tendência para esse ano ainda é de um outono com temperaturas ficando acima do normal em grande parte do Brasil. Em relação ao ano passado, ainda teremos uma maior frequência de entradas de massas de ar frio, então deve ter dias um pouco mais frescos, mas ainda assim elas não devem ser tão duradouras e tão persistentes ao longo da estação. O outono traz dias mais curtos e noites longas. Conhecido como a estação da colheita, destaca-se pela perda gradativa da coloração das folhas e sua queda, além de tingir as árvores com tons amarelados e castanhos. Idelgarda de Bingen, monja alemã que viveu no século XII, dizia que as estações influenciavam a vida dos seres humanos. Ela via na natureza, ela via na mudança das estações do ano, fases diferentes, que você devia fazer atividades diferentes, porque ela considerava que o próprio clima de cada estação afetava. Outono, quando já é um tempo assim, entre o verão e o inverno, então ela já dizia, olha, agora é um tempo de reflexão, é um tempo de parar, de meditar, de rezar. Tudo na natureza ela correlacionava com a vida humana.
As características da estação podem variar de uma região para outra. Ele tem essa característica mesmo de gradualmente a chuva ir reduzindo nessas regiões. As madrugadas, noites e começos de manhãs ficam mais fresquinhas, com temperatura ainda na casa dos 18, 20 graus, mas à tarde subindo um pouco mais, volta a condição de calorzinho. Olá, boa noite a todos. Nesta sexta-feira, segundo dia de outono, uma frente fria avança pelo litoral do Sudeste e gera chuva na região. As instabilidades se concentram entre Rio de Janeiro, Espírito Santo e principalmente Minas Gerais. As áreas em vermelho estão sujeitas a temporais amanhã. Além do Sudeste, estão os estados de Goiás, a região entre Pará, Maranhão, Tocantins e Piauí, e no norte, entre Acre e Amazonas. Mínima, então, de 23 graus em Rio Branco e máxima de 33 em Boa Vista. Em contrapartida, o sertão e o agreste nordestino continuam sem chuva. Destaque para o calor e a baixa umidade na Bahia. Pode fazer até 35 graus em Salvador. Tempo firme em outras localidades do país, no centro-oeste de São Paulo, no Mato Grosso do Sul, e em boa parte da região sul, com temperaturas mais elevadas no estado gaúcho. Os termômetros variam entre 16 e 31 graus em Porto Alegre e entre 21 e 29 no Rio de Janeiro. As frutas são essenciais para a saúde e bem-estar do ser humano, fornecendo vitaminas, minerais e fibras importantes para o funcionamento do organismo. Mas pesquisas apontam que o brasileiro tem consumido menos frutas do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Tiago descobriu os benefícios das frutas na alimentação ao praticar esportes. Agora sua marmita é assim, repleta de cores e sabores. Eu procurei a nutricionista e realmente eu notei, no primeiro mês já notei diferença. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi que eu tenho um bronquite e eu uso a bombinha. No primeiro mês eu usei umas 2 vezes a bombinha só. O sono melhorou, a disposição mesmo para fazer mais exercícios melhorou, o rendimento mesmo seu do dia a dia para fazer as atividades melhoram. As frutas são importantíssimas na alimentação das crianças, dos jovens, dos adultos no geral, por conta de ser um alimento rico em vitaminas, minerais, micronutrientes super importantes. De acordo com um estudo realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais, 22% da população adulta no Brasil segue a recomendação da Organização Mundial da Saúde para o consumo de frutas e hortaliças. Mas qual deve ser a quantidade adequada para cada pessoa? O consumo de 400 gramas diariamente de fruta. E aí isso geralmente é 3 a 5 porções ao dia. O consumo diário de frutas fortalece o sistema imunológico da criança. Na casa da Vanessa, a prática é adotada desde cedo e se tornou uma importante aliada na alimentação dos filhos. Eu comecei a dar as frutas quando ele tinha mais ou menos 6 meses, que já estava com sinal de prontidão, já sentava. Então eu comecei a dar assim mesmo, igual eu tô oferecendo aqui agora, cortadinhos, sem ser papinha, sem ser amassado, né? Porque daí a criança, depois quando ela cresce, fica mais difícil até dela sentir a textura, acaba não gostando depois. E o João Pedro faz questão de mostrar que realmente gosta. A uva é uma das escolhas preferidas, mas também tem laranja, melancia, entre outras. Importante mesmo é crescer forte e saudável. O Senado exibe até esta sexta-feira a mostra gratuita Holocausto. Qual teria sido o seu papel nessa tragédia? O objetivo é sensibilizar o público e combater o preconceito, a intolerância e a discriminação. A iniciativa é da Escola Cristã Verbo Vivo de São Joaquim de Bicas, em Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte. A professora fez questão de levar os filhos para conhecer a exposição. Iniciativa fantástica e assim dá na gente uma noção, né, daquilo que é. Segundo a coordenadora do Memorial do Holocausto, o projeto é resultado do trabalho conjunto entre alunos e a comunidade de São Joaquim de Bicas, em Minas Gerais.
Um dos principais objetivos é mostrar à sociedade que nós temos um poder de influência como indivíduos. E qual escolha nós vamos querer fazer com a nossa profissão e a nossa influência na sociedade hoje? Podemos escolher fazer o bem para o nosso próximo ou o mal com a nossa profissão. Está nas nossas mãos. Aqui estão mais de 200 peças transportadas de uma mostra permanente em Minas Gerais. Maquetes, pinturas a óleo, esculturas, desenhos e um acervo interativo e audiovisual. O conjunto reconstrói um dos períodos mais cruéis da história mundial. Trata-se da máquina de extermínio utilizada pela Alemanha nazista contra o povo judeu. A maquete reproduz com precisão linhas ferroviárias, onde trens repletos de judeus chegavam ao campo de concentração de Auschwitz. Já a pintura a óleo e outra maquete retratam a trajetória de Anne Frank, jovem alemã cuja trajetória, registrada em um diário, se tornou símbolo das vítimas do Holocausto. É fundamental a gente pensar no Holocausto como uma espécie de marco para a construção do direito público internacional, para os direitos humanos. E pensar o Holocausto, é claro que a história e a memória têm uma função executiva, né, de ajudar a pensar sobre os eventos históricos, os seus significados políticos, o que nós podemos fazer para que isso não se repita. Para o senador, trazer uma mostra sobre o Holocausto ao Congresso Nacional também reforça o compromisso com a preservação da memória e a conscientização social. Muito importante, né? Primeiro para as pessoas lembrarem desse fato que aconteceu, que foi talvez o pior momento, né, da história da humanidade, né? A série The Chosen estreia novos episódios nos cinemas brasileiros em abril, às vésperas da Semana Santa. A temporada, que traz a última ceia, já é considerada a maior de todas. Em passagem pelo Brasil, o criador e diretor da série, Dallas Jenkins, concedeu uma entrevista exclusiva ao Canção Nova Notícias. A quinta temporada mostra a passagem de Jesus por Jerusalém. Ele expulsa cambistas do templo e vive um crescente embate com autoridades civis e religiosas, além da última ceia. Há rumores de um colaborador dentro do grupo de seguidores dele. Dallas Jenkins, criador da série, veio ao Brasil divulgar a nova temporada. Em São Paulo, nos recebeu para uma entrevista exclusiva. Jenkins revelou por que a temporada 5 já é considerada a melhor de todas. São os maiores cenários, as maiores histórias. São momentos muito marcantes da trajetória de Jesus. Mas penso que o foco não está necessariamente nisso. Está mais nas relações humanas entre Jesus e as pessoas. Qual a relação que você acha que é mais interessante foi colocada ali? A quinta temporada funciona como um aviso, porque Jesus, naquele momento, diz coisas que os discípulos não entendem. Mas 11 desses discípulos seguem Jesus, mesmo não entendendo, enquanto Judas não entende e se desvia. Então, nossa ideia é mostrar que o caminho é, mesmo que a gente não entenda, precisamos seguir e ter fé. Porque eu acho que eu não vi o bastante. Além de criador, Jenkins é um dos roteiristas da série. Ele explica que, apesar da licença poética, a história procura ser fiel à mensagem bíblica. Existe aí espaço para histórias que não estão na Bíblia para compor aquele contexto. Queremos gerar entretenimento, mas há um cuidado muito grande para que nada contradiga os personagens, as intenções e tudo o que está no Evangelho. E, pelo visto, é o roteiro incomum que faz o público se identificar com os personagens de The Chosen. Dá a impressão que a gente se coloca dentro da série, a gente se sente próximo não só de Jesus, mas dos discípulos. Por falar em proximidade, no Brasil está um dos públicos mais engajados na série. Eu perguntei ao Dallas sobre esta relação entre The Chosen e os brasileiros, já que é a segunda vez que ele vem ao nosso país. Desde o começo, quando a série ainda não era tão popular, em tudo que a gente postava nas redes sociais, a presença brasileira era muito forte, ou com a bandeira ou com o obrigado. Então a gente sempre soube que o Brasil era um país muito apegado à série. No Brasil, a exibição de The Chosen nas telonas já atraiu mais de 1 milhão de pessoas.
A estreia para o público geral está marcada para o dia 10 de abril. Serão exibidos os episódios 1 e 2 de The Chosen, A Última Ceia. E os ingressos já estão à venda nas plataformas digitais da série. Peço que mantenham a distância de mim em Jerusalém nos próximos dias. Esta não é a primeira vez que um filme sobre Jesus estreia na Quaresma. A estratégia foi usada em 2004, com A Paixão de Cristo, do diretor Mel Gibson. De acordo com Dallas Jenks, o objetivo é aproveitar o interesse do público nessa época do ano por dramatizações sobre o sacrifício de Jesus. Semana Santa atrai a atenção para Jesus e para o assunto, mesmo de pessoas que não acreditam, que não têm a fé. Então eu penso que podemos aproveitar disso para que a série atinja mais pessoas, mesmo aqueles que não são fiéis a Cristo. Isso também pode trazer mais repercussão ainda para o que fazemos. As tendências e os desafios que envolvem o mercado de criptomoedas e o famoso Bitcoin. Nossa equipe preparou uma reportagem especial sobre o assunto, que é o tema do Além da Notícia de hoje, que marca a estreia da nova temporada com um novo cenário. De janeiro a setembro de 2024, o volume de operações com criptomoedas declaradas à Receita Federal atingiu mais de 247 bilhões de reais, um aumento de 24,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Hoje no Brasil, se você tiver um Bitcoin, você precisará declarar o quanto você tem de Bitcoin para a Receita Federal. E caso você tenha tido um lucro maior do que R$35 mil em apenas um mês, você também precisará declarar aquele seu lucro, aquela sua transação e pagar um imposto de renda. O Bitcoin foi a primeira criptomoeda criada em 2009 e continua sendo a mais conhecida. Estabelecimentos comerciais no Brasil já estão adotando a moeda digital como forma de pagamento. Cidades como Porto Alegre já contam com 102 estabelecimentos que aceitam Bitcoin, desde restaurantes até lojas de varejo. A volatilidade do Bitcoin é um fator a ser considerado pelos investidores e comerciantes. O Bitcoin, ele não é uma moeda tão estável. Então, a sua versatilidade é um risco para muitos. E claro, há muitos golpes também de instituições que se passam como investidoras de Bitcoin, mas na verdade são pirâmides financeiras. O Banco Central e a Receita Federal monitoram as transações e novas regras podem ser implementadas para aumentar a transparência e a segurança no mercado. O mercado de criptomoedas no Brasil e a regulamentação da moeda digital no país é o assunto do programa Além da Notícia desta quinta-feira, às 10 horas da noite. O programa estreia a temporada de 2025 com um novo cenário, moderno, inovador e pronto para levar até você as notícias com mais profundidade, indo além da notícia. E vale a pena acompanhar o Além da Notícia, que começa às 10 desta noite. Olha, peregrinos de todo o Brasil terão a oportunidade única de vivenciar a misericórdia divina por meio de momentos de oração e profunda reflexão. Esta é a proposta do acampamento de cura e libertação que começou hoje na comunidade Canção Nova. Na minha casa ele é o Senhor. Oração que tudo transforma. Entregar-se a Deus como sinal de reconciliação. Esse momento é muito importante na minha vida porque eu vim buscar minha cura e libertação dos vícios. Eu sou um adicto em recuperação. É a segunda vez que eu passo por esse solo sagrado e hoje eu acho que é um marco do meu recomeço. Recomeçar, ato que requer coragem, fé e determinação, liberdade para viver os desígnios de Deus. O que nós queremos trabalhar, com certeza, a linha e a chave mestra desse encontro seria a nossa disposição também, para que esses males sejam expulsos. O Senhor veio para instaurar o seu reino, cabe a nós a decisão de sermos homens e mulheres novos. Então queremos abrir o coração para que Ele exerça aquilo que Ele veio fazer. Com o tema Comerão do Fruto do Seu Próprio Comportamento, o acampamento de cura e libertação vai até domingo na sede da comunidade Canção Nova e proporciona aos participantes um reencontro com sua história, a busca pela paz interior e cura dos vícios e males. Nós temos algumas doenças emocionais
que às vezes pode durar para a vida inteira. Então, a cura primeiro é nesta área. A cura espiritual, porque eu cometi pecados, ficou escondido dentro de mim, não lembrava mais dele. Vai fazer com que eu também volte a pensar nos pecados anteriores que talvez eu não confessei. Vai fazer com que eu tome consciência dos pecados que eu estou vivendo agora, que eu preciso mudar. A libertação vai dar esse processo de me arrancar das trevas do pecado, né? E das vezes, daquilo que eu sinto uma pessoa enfraquecida na minha vida de oração. Então a libertação é isso, é tirar aquilo que está bloqueando a ação de Deus em minha vida. Me dá um novo sentido, né? Sentido que fortalece a família que reza unida, em busca da salvação de Deus. É uma bênção de Deus estar aqui, poder trazer esposo, filho, é muito gostoso demais. A Canção Nova é um lugar que a gente ama, de coração, e nada apaga esse momento. É muito bom estar aqui. Elas enfrentam desafios diários para equilibrar trabalho e família, mas não abrem mão de sua fé e propósito. Na quarta reportagem da série Mulheres Segundo o Coração de Deus, você vai conhecer mulheres empreendedoras que encontram forças na espiritualidade para conduzir negócios e, ao mesmo tempo, cuidar do lar e da família. Mara, hoje é quem lava com suavidade os cabelos de suas clientes. Mas antes de empreender no segmento, ela sofreu com os seus próprios cabelos. Eu era a única menina negra da sala. Então eu chego à minha mãe e peço para ela fazer o primeiro alisamento no meu cabelo, que foi o pente quente. Então aquele pente ela esquentava no fogo e passava no meu cabelo. Infelizmente, com esse ato, eu tive a primeira queda capilar. Tanto quanto os homens, as mulheres estão ganhando espaço no mundo dos negócios, empregando pessoas e impulsionando a economia. Essas profissionais são agentes de inovação e oferecem mais dignidade aos que buscam oportunidades de trabalho. Mara está realizada e reconciliada consigo mesma. Com 41 anos, eu largo a farmácia, que eu domino totalmente esse assunto de trabalhar com farmácia, com o público, com medicamentos, para cuidar do cabelo das pessoas. Então, primeiramente, a história mais bonita que eu conheço em relação ao cabelo crespo é a minha. Ana Carolina é empreendedora e trabalha com bolos e doces desde 2022. Em meio às receitas que prepara, traz consigo uma linda história de amor à maternidade. Ana, como é para você conciliar a vida profissional e familiar? É maravilhoso, porque eu posso cuidar do meu filho, posso cuidar da minha casa, e fazer os meus bolos e trabalhar. Tem os seus desafios. É corrido, como tudo na vida, mas é mais gratificante. E essa história começou em um momento delicado da vida de Ana. Então, eu trabalhava na área da estética, da massoterapia, e aí eu engravidei. Foi uma gestação ectópica. Fiz vários exames para descobrir o porquê que eu tinha perdido, por que tinha acontecido aquilo, né? E aí eu precisei pausar um pouco a minha vida, né, os meus atendimentos, para cuidar um pouco mais de mim. As dificuldades não impediram a confeiteira de lutar pela maternidade e de crescer profissionalmente. 2021, terminou o rosário, a quaresma da igreja, eu acompanhei todo o rosário, e na semana do Dia das Mães eu descobri que estava grávida. E foi uma gestação de risco,
né? Era uma gestação muito desejada, então eu tive que parar com os meus atendimentos novamente para cuidar dessa gestação. E nesse período foi aí que entrou os bolos na minha vida. E aí comecei a fazer bolo, fazia bolo para minha família e todo mundo, ai Carol, tá muito bom, você devia fazer para vender. Mara, Ana Carolina, entre outras, inspiram a muitas mulheres, sejam pela reconciliação com a própria história, o empreendedorismo ou pelo amor à maternidade. Exemplos de mulheres. Parabéns a essas mulheres que, com a sua fé, perseveram no caminho. Olha, amanhã, histórias de mães de filhos atípicos. Uma jornada de amor que requer muita dedicação. Assista daqui a pouco, logo em seguida, a Santa Missa direto de Brasília e logo mais às 22 horas, ao primeiro programa da nova temporada do Além da Notícia com Ronaldo da Silva. O assunto, mercado de criptomoedas. A gente se vê novamente amanhã. Boa noite e paz para você.